Obrigada, querida. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. E louvado seja o nome do Senhor. Nós pedimos licença para entrarmos na sua casa e podermos conversar mais um pouco sobre a palavra de Deus. Podermos também abençoar a sua casa, a sua família, né? Sabendo que tudo aquilo que vem de bom vem do Pai das luzes que não muda. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E é por causa da misericórdia do Senhor que nós estamos aqui essa manhã para juntos aprendermos de Deus. E eu quero junto com você meditar sobre esse tema: restaurando o altar no lar, criando filhos para Deus. E essa palavra restaurar é uma palavra muito bonita. Uma palavra que quando a gente ouve, né, pensa logo em coisas que eram antigas passando a ser novas. Restaurar. Eu queria te convidar a marcar esse dia na tua casa, na tua vida, na tua existência como o dia do o dia de restaurar. Por que primeiro porque restaurar começa aí com essa partícula, né? Esse pequenino pedaço de palavra que já tem um significado profundo no seu início. Porque o prefixo significa repetir, reforçar e retornar. Há um convite do Espírito Santo de Deus para que nesse processo de restauração nós possamos trazer de volta a beleza que havia antes, como se aquilo que nós temos nunca houvesse estragado. Restaurar como era na primeira forma. Com certeza você deve ter fotografias antigas aí na sua casa, alguma fotografia muito antiga ou algum quadro que você gostava muito e de repente ele manchou, amassou, aquilo que era a essência dele se perdeu. Se você convidar um restaurador para mexer nessa imagem, ele vai com muita delicadeza, porque restauração precisa ser feita com cuidado, com muita delicadeza. Ele vai usar de instrumentos pequenos, ele vai usar de pequenas coisas para colocar no lugar de volta aquilo que se havia perdido, aquilo que deixou de ser, aquilo que foi esquecido. Ele traz de volta a essência. É diferente de reforma. Quando você reforma uma casa, pode ser que o ambiente da casa que você reformou fique completamente diferente do que era antes. Na restauração não, você traz a essência de novo, volta à primeira forma. E hoje, para a glória de Deus, nós vamos restaurar nossa família. Vamos receber de Deus ferramentas para restaurar nossa família, restaurar o altar dentro da nossa casa. E eu queria que você imaginasse junto comigo. Primeiro, para nós começarmos essa meditação, nós vamos passear um pouco pela palavra de Deus. Eu queria que você imaginasse comigo um altar. O altar como era feito nos tempos bíblicos, no tempo de Jesus. Aí você via lá, né, antes ainda, vamos dizer, porque no tempo de Jesus também, no tempo bíblico, você via que as pessoas faziam tradicionalmente ali um empilhar de pedras. E nós sabemos que naquela época, né, nos tempos bíblicos, não havia uma tecnologia para se fazer pedras na mesma forma. Não havia ali aquele cuidado, os instrumentos que nós temos hoje para lapidar pedras de maneira que elas ficassem completamente iguais. Não, os altares eram feitos com pedras que não eram tão polidas, tão perfeitas como as que nós conhecemos hoje. Hoje provavelmente, se você for construir um altar na sua casa, se você for fazer qualquer construção, você vai pegar algo que tenha prumo, que já venha com prumo. Você vai pegar algo que já tem as suas arestas quadradinhas, coisas que se encaixem. Mas o altar que nós vemos, a Bíblia nos falar de restauração, de conserto, era um altar já feito com pedras que não eram iguais, pedras que não eram regulares entre si. Então
aí o Senhor aumenta para nós o desafio. O Senhor nos convida a colocar uma sobre a outra pedras que são diferentes, pedras que podem não ter um encaixe perfeito, mas elas podem sim formar um lugar onde a presença de Deus vai habitar, um lugar de adoração. Quando um altar se desfaz, então, pensando nesse altar feito de pedras, as pedras se espalham. E o que isso quer dizer? Que aquelas pedras, é muito fácil rolar uma aqui, escorregar uma dali, cair uma, se por baixo acontecer algum tipo de erosão no solo, uma pedra sair do lugar, porque aquilo não era uma construção feita com material perfeito. Eram pedras, mas as pedras continuam ali. E se as pedras continuam ali, o altar pode ser restaurado, ele pode ser refeito. Então hoje eu convido você a colocar o teu coração em disposição diante do Senhor, para recolher. Se alguma pedra caiu um pouco mais longe, dá tempo de pegar, dá tempo de resgatar, dá tempo de polir. A gente pode colocar de volta no lugar. Se naquele lugar não era o perfeito, a gente pode reorganizar. Mas hoje é dia de levantar um altar de novo diante do Senhor. Você vai ver comigo na palavra de Deus que em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, você já ouviu aqui nessa semana de tanta bênção, onde nós estamos recebendo, né, a palavra do Senhor nesses dias, que Elias só começou a clamar a Deus depois que o altar foi restaurado. O altar restaurado é o ambiente para a manifestação poderosa de Deus. Elias perguntou ao povo até quando eles cocheariam entre dois senhores, porque era necessário fazer uma escolha. Então hoje é uma manhã de escolha para a tua casa e para a tua família. O Senhor te direcionou aqui, o Senhor te chamou aqui, e Deus está falando com você. Vamos escolher hoje, vamos fazer dessa manhã uma manhã de decisão, uma manhã que fará diferença na tua história, na história dos teus filhos e em toda a tua parentela, para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz assim em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Esse é o nosso propósito nessa manhã. Então vamos conversar sobre altares de família, que é o lugar aonde a nossa família adora, o lugar aonde a nossa família tem contato com o Senhor, o lugar aonde a nossa família se relaciona com Deus. Primeiro altar que nós temos, o altar de família, relacionado na palavra de Deus, está lá na história de Caim e Abel. Foi feito em família, mas foi destruído pelo ciúme. Foi feito em família, mas foi destruído pelo ressentimento. E a história começa triste. Então, há um alerta do Espírito de Deus para mim e para você, como membro de uma família que deseja, que tem sede de ver o melhor acontecer dentro da sua casa. Um altar de família é algo que precisa ser vigiado, algo que precisa ser cuidado. Você de repente pode dizer assim: mas eu e a minha casa já decidimos andar com Jesus. Aqui na minha casa nós já temos o nosso tempo de adoração com o Senhor. Nós somos uma família sacerdotal. Aqui nós servimos ao Senhor. Mas há necessidade, querido. Olha como a história começa. Olha como o adversário agiu na vida daquela família, derrubando entre dois irmãos um altar. Lá no princípio da história, nós vemos o altar de família sendo derrubado.
e terminando até em morte. O Espírito de Deus nos alerta para que nós abramos os nossos olhos. Essa é a sede do inimigo da nossa alma. O inimigo não tem família e ele quer destruir a sua, mas ele é vencido no poder do sangue de Jesus. E quando nós nos colocamos diante do Senhor, tomando atitudes espirituais e atitudes práticas para restaurar o altar da nossa família. Nós também vemos um exemplo de altar de família na vida de Noé. Noé ergueu um altar de gratidão a Deus, junto com a sua família, quando saíram da arca. E altares de gratidão em família são mais fáceis de erguer, porque está todo mundo feliz. Geralmente no tempo do altar de gratidão, alguma coisa muito boa aconteceu. Que são os altares de família, né? É aquele momento da festa. Você deve lembrar, né? Vem aquele dia em que você faz aquele pudim gostoso para dividir com a sua família. É o momento do aniversário, é o altar de gratidão. Geralmente todo mundo se junta ao redor da mesa, tem comida, né? A gente coloca ali. Então o altar da gratidão é um altar um pouco mais fácil de você erguer, porque a alegria renova a força. E naquele altar de gratidão, Noé louvou a Deus pelo livramento que Deus havia lhe dado. Outro altar de família que nós temos exemplo é na vida de Abraão. Abraão é o patriarca que mais ergueu altares diante de Deus. Ele ergueu altar quando o Senhor lhe fez promessa, ergueu altar quando acampou em Manre, e um altar de consagração para entregar seu filho a Deus. Não pense que Isaac ficou traumatizado por ser ele o filho que deitou em cima do altar. Não, porque a palavra do Senhor vai nos mostrar que tempos depois, o próprio Isaac também ergueu um altar diante de Deus, da maneira como ele tinha aprendido com seu pai, da maneira como ele tinha visto seu pai fazer. Ele ergueu um altar e Deus o abençoou. Houve uma continuidade na construção de altares, porque é assim, e em família é assim, a responsabilidade é grande, porque nada para em nós. Quando Deus nos traz a existência, Ele quer trabalhar de maneira geracional. Muito antes de Isaac nascer, Deus deu uma palavra sobre Abraão, e eu quero ler junto com você. Se você puder abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, vou ler a partir do versículo 17, e você acompanha aí conosco a palavra do Senhor. Gênesis 18, a partir do versículo 17, e diz assim: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Atente para o versículo 19: Eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Há uma responsabilidade do Senhor sobre os nossos ombros, sobre os ombros dos pais. E é por isso que Deus te chama a atenção e te chama para parar e meditar nisso. Hoje, nessa manhã, nessa reconstrução de altar, Deus entregou responsabilidade sobre a sua geração, sobre todos os filhos, sobre os filhos espirituais. Ló era sobrinho de Abraão, adulto, casado,
Mas Deus livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra por causa da intercessão de Abraão. E eu preciso parar aqui para dizer uma coisa para você. Essa história me ensina que nós não estamos aqui somente falando de filhos pequenos. Nós não estamos aqui falando de restauração de altar para cuidar somente dos seus filhos que são crianças. Há esperança. A palavra do Senhor diz que quando a árvore é cortada, ela está ali. Você vai ler isso no livro de Jó. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão o seu tronco ficar abandonado, há esperança para essa árvore. E o que eu entendo é que também o Senhor quer gerar restauração em você para alcançar a vida dos teus filhos. Podem ter a idade que for, já saiu de casa, já é adulto, já é casado, já tem seus próprios filhos, mas o Senhor entregou a nós essa linda responsabilidade e esse privilégio de erguer o altar. Não desista dos teus filhos porque eles cresceram, ainda são seus. Não para de interceder. A palavra do Senhor nos levanta e nos ergue nesse propósito de restaurarmos o altar por causa de todos os nossos filhos, filhos de sangue, filhos espirituais, os filhos que o Senhor nos entrega. Num altar para Deus, foi aonde o filho de Abraão foi parar. Abraão recebeu do Senhor essa palavra sobre si. Eu o tenho conhecido, ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Abraão seguiu fazendo altares de adoração a Deus nos lugares onde ele passava. Abraão era conhecido do Senhor, era alguém que tinha intimidade com Deus. Mas Deus não queria matar Isaque. Deus queria se revelar a Abraão. Eu quero te encorajar nessa manhã a não temer o que o altar vai fazer dentro da tua casa. Não tenha medo de erguer, não tenha medo de restaurar. Talvez nós venhamos a falar aqui nas coisas práticas de algumas coisas que vai ser difícil puxar lá de trás, chegar lá, mas tem tanto tempo que eu não faço isso mais, tem tanto tempo que eu não lembro mais disso. Mas seja corajoso, seja forte, porque o Senhor irá na tua frente. Ele endireitará os caminhos tortos, porque Ele é poderoso para fazer isso. Mas Abraão era homem, não era alguém perfeito. Você conhece a história, tantas coisas aconteceram. A vida do pai da fé mostra para nós que mesmo com muita fé, nós precisamos vigiar para não falharmos como pais. Há necessidade, meus irmãos, de periodicamente restaurar o altar da família, restaurar o altar da nossa casa. Há necessidade de periodicamente restaurar o altar. Por quê? Primeiro porque vão acontecer situações que deixarão esse altar quebrado, debilitado. Uma pedra cai aqui, outra ali. Como nós dissemos, o inimigo não tem família e ele quer destruir a sua. Então ele vai tentar fazer o altar trocar de dono. Ele vai tentar roubar o lugar que pertence a Deus. São as circunstâncias adversas que todos nós passamos, e nas circunstâncias adversas as pedras se espalham. Altar de pedras espalhadas não é altar, porque o fogo não pode ser aceso para o Senhor no chão. O fogo tem que arder continuamente sobre o altar. É sobre o altar que ele não se apaga. Então, quando as pedras se espalham, há um sinal de alerta. Se alguma coisa de diferente aconteceu, se alguma coisa foi embora, é necessário. Esse é o primeiro motivo. Nós precisamos sempre restaurar, porque o altar vai sofrer ataque e ele precisa
periodicamente de restauração. Ele é importante, é a tua família, é o que Deus te deu, é o teu presente. Ele precisa de cuidado. E o segundo motivo é porque o nosso Deus é santo. Ele manda que haja cuidado com o altar. A palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Josias, tão jovem, restaurou o altar do Senhor. 2 Crônicas 34, versículo 4. A palavra do Senhor vai nos dizer de vários e vários momentos em que o altar estava ali derribado. Às vezes o povo se corrompia, o povo se envolvia, porque a nossa carne nos leva a errar. Então é nesse momento, quando a gente erra, que o próprio Deus, o dono do altar, precisa mexer nele. É o momento em que o Deus fala conosco. Este é o momento em que o Senhor fala conosco. Esse altar é meu. Esse altar é para o louvor da glória do meu nome. Eu sou o Deus Santo. Eu quero habitar no meio do meu povo aí nessa casa. Então eu preciso que esse altar seja restaurado. Então, primeiro, por causa da ação do inimigo do altar. E depois, porque o dono do altar é perfeito, é santo. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Porque o dono do altar quer o melhor para nós. O dono do altar quer o melhor para a tua família. O dono do altar quer ter a tua presença manifestada no meio dos seus filhos. Ele quer habitar na tua casa. Tem que haver restauração. Amém? Amém. Se você entende isso, tem que haver restauração. Então vamos entrar no tempo do re. Vamos entrar no tempo de renovar, reviver, recomeçar, repor, reorganizar, recarregar e receber a presença de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Então, para começar, vamos respirar. Respira. Quando a gente passa por alguma situação complicada, quando a gente passa por alguma situação difícil, uma situação de tensão, de medo, quando você passa por algum tipo de nervoso, primeira coisa que você tem que fazer, quando a situação acaba, vou consertar, vou me refazer, o que você tem que fazer? Respira. Então o primeiro rei dessa manhã, para restaurar esse altar, você precisa respirar. Respiração traz para a gente sinal de vida. Só respira quem está vivo, quem está exalando vida. E nós precisamos respirar vida dentro da nossa casa. Eu não sei o que aconteceu no teu lar nos últimos tempos. Pode ser que você tenha passado por perdas e algumas pedras se foram. Pode ser que você tenha passado por uma situação de enfermidade, por algum tipo de luta financeira, emocional. Pode ser que você tenha enfrentado ataques violentos do adversário sobre a sua família. Mas eu preciso dizer para você, esse é o tempo de respirar. Para restaurar o altar, essa é a primeira coisa que você precisa fazer dentro da sua casa. Respira. O Senhor já deu para nós a direção perfeita. Projetou o lar como um ambiente de alegria e bênção. Primeiro, ele disse a nós, a direção é essa: deixar pai e mãe e unir homens à sua mulher. Gênesis 2, 24. Depois ele definiu muito bem as funções. Os filhos, eles precisam dar aos pais obediência e honra. Está lá em Efésios, capítulo 6, de 1 a 3. E os pais precisam não provocar a ira aos filhos e criar na doutrina e na admoestação do Senhor. Também em Efésios 6 a 4. Nos padrões de Deus, essas pedras diferentes, elas conseguem se encaixar, porque com a graça de Deus sobre elas, vai haver ali um empilhar perfeito. O Senhor vai tampar as arestas e vai construir um altar. Mas você só vai
conseguir restaurar aquilo que você ama. Para renovar o amor, você precisa respirar fundo, porque coisas acontecem, porque lutas acontecem, porque muitas vezes a gente ouve aquilo que não queria ouvir, porque muitas vezes a gente passa por aquilo que não gostaria de passar, mas é um chamado do Senhor para que o nosso altar fique de pé. Nós precisamos ir em frente. A gente não pode parar naquilo que morreu, naquilo que entristeceu, naquilo que doeu, naquilo que se perdeu. Então, respira, por amor. Vai em frente, no nome do Senhor Jesus. Aquilo que você ama, aquilo que você olha com atenção, você consegue restaurar. Então se alegre por ter uma família, meu irmão e minha irmã. Olha o que a palavra do Senhor fala para nós, que como é especial a nossa família. Você pode olhar assim para outras casas e comparar, né? Isso não é bom da gente fazer, mas às vezes a gente faz porque nós somos falhos. Olhar para outras casas e falar assim: ai, aqueles filhos não são iguais aos meus. Ai, aquela casa não é igual a minha. Ai, mas aquela situação não é a mesma que a minha. Olha, mas o Senhor te deu essa daí. Aleluia, você faz parte dela. Ela se encaixa perfeitamente com você. Olha comigo o que é que a palavra do Senhor fala para nós no Salmo de número 127. Olha que coisa linda. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Diz ainda no versículo 3, e eu quero chamar a tua atenção para ele: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Quem tem família tem herança de Deus dentro da sua casa. Herança é algo precioso. Olha para a herança que Deus te deu. Deixa de olhar para aquilo que aconteceu atrás e respira, renova a vida, porque tem caminhada à tua frente. Se Deus trouxe até aqui, você pode dizer assim para mim: minha irmã, mas só ficou eu e meu filho, só ficou eu e meu pai, só ficou eu e minha mãe, eu estou sozinha com meus filhos. Respira para continuar. Deus ainda tem história aí, no nome de Jesus. Viva, o Senhor te escolheu para viver aí nessa casa. Ame ela. É herança do Senhor para você, e Deus vai te dar vitória. Segundo re que nós temos nessa manhã é o restaurar, porque nós precisamos olhar para trás somente para pegar aquilo que se perdeu. A restauração é importante para lembrar do começo. Como é gostoso no começo do casamento. Como é gostoso no começo, quando aquela criancinha acabou de nascer. Todo mundo quer pegar o neném no colo. Todo mundo quer fazer da frente do neném. Todo mundo quer, porque está no começo, né? Ainda não cansou. Conforme vai crescendo, ninguém faz mais. Mas eu também não quero que você faça no seu filho de 20 anos. Não é isso. Mas entenda que o amor do começo, ele precisa ser restaurado. Nós precisamos nos lembrar de onde nós estávamos e o que o Senhor nos deu. Você, como esposa, precisa lembrar nas borboletas no seu estômago, quando você via o seu esposo a primeira vez. Quando, né, tocava ali a maçaneta na porta, falava assim: ah, meu Deus, ela chegou. Como o coração acelerava, da mão gelada. Para restaurar, precisa voltar no começo. Lembra o que nós falamos? A fotografia que foi rasgada, ela tinha um princípio, e a gente precisa voltar lá, restaurar. A palavra do Senhor nos conta a história de Ana.
Ana clamou pelo seu filho, clamou por Samuel, ela orou ao Senhor. E a palavra do Senhor diz em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, que Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia ao sacrifício anual. Todo ano, Ana lembrava: esse foi o menino por quem eu clamei, esse foi o menino por quem eu chorei. Todo ano você precisa olhar para os teus filhos e trazer de volta aquilo que se perdeu. Parar de ficar conjugando verbos no passado dentro de casa. Eu dava cartõezinhos para ele, eu beijava ele na testa, nós orávamos juntos, nós juntávamos a família e orávamos ao redor da mesa. Para de conjugar isso no passado e restaura no nome do Senhor Jesus. Deus te dá força. Faz como Ana, pergunta aí para você: o que é que você deixou de fazer? E restaura, traz de volta aquilo que se perdeu. Nós precisamos disso, retornar ao princípio e perguntar ao Senhor, porque Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. Então Deus tinha um propósito em te dar filhos. Pergunte a Ele: Senhor, qual é o teu propósito na vida do meu filho? Não me deixa esquecer do propósito. Não me deixa esquecer do teu plano. O que o Senhor quer de mim na vida dos meus filhos. Deus não fez essa aliança, pais e filhos, à toa. Deus tem um propósito. Retorna ao princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra do que Deus falou para Abraão: Ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Depois o terceiro rei, que eu quero convidar você para erguer esse altar restaurado na sua casa: ressuscitar. Há coisas que nós não podemos somente restaurar. Tem coisa que já morreu e precisa ser ressuscitada. Precisa ressuscitar a esperança, ressuscitar os sonhos. A palavra do Senhor diz para nós em João capítulo 16, versículo 33, que o mundo é um lugar de aflição. Mas no lugar de aflição, o Senhor fala conosco: tem de bom ânimo. No lugar de aflição, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Você também vai vencer. Nós precisamos, ao invés de tentar remover os obstáculos na frente dos nossos filhos, preparar os nossos filhos para o caminho. Por isso que a palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho. O caminho está aí, tem aflição, tem desafio no meio do caminho. Ressuscita a força, ressuscita o sonho. Não deixa morrer por causa de uma luta, por causa de uma dificuldade, mas profetiza, porque o desejo do Senhor é dar para a nossa família um fim abençoado. Um fim abençoado. Nosso Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, ressuscita os sonhos. Ressuscita os teus sonhos sobre os seus filhos. Eu tenho uma coisa aqui comigo que não é todos os dias que eu carrego, mas ela é ótima para falar de ressurreição de sonhos que não podem morrer, seja o tempo que for. Isso é um caderno do meu pai. O meu pai era pastor wesleyano por muitos anos. Ele serviu ao Senhor nessa obra, nessa linha de esplendor sem fim. E ele deixou muitos cadernos espalhados pela casa. Cadernos de pregação, cadernos onde registrava reuniões, cadernos de meditação. E folheando os cadernos preciosos do meu pai, já fazem 10 anos que o Senhor o recolheu, eu encontrei escrito nos cadernos do meu pai que eu seria exatamente o que Deus me fez hoje. Escrito nos cadernos de meu pai, eu encontrei que ele escreveu sobre a vida dos meus irmãos aquilo que Deus fez na vida deles hoje.
Ressuscita os teus sonhos acerca dos teus filhos e apresenta os sonhos diante do Senhor. Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pede e sonha. E renova. Tenha esse na sua casa. Eu sou uma pessoa que gosto muito de renovar. Eu amo mudar as coisas de lugar dentro da minha casa. O meu esposo não gosta, mas eu gosto. E quando ele deixa, eu mudo. Eu gosto de empurrar guarda-roupa, irmãos. Eu gosto de tirar a mesa do lugar, porque o ambiente tem que dar uma renovada, né? Não pode ficar 35 anos a jarra no mesmo lugar. Tenha misericórdia dessa jarra, meu Pai. Não pode, irmãos. Eu fico nervosa, porque tem coisa que precisa mudar. Nós não podemos ser Gabriela na família. Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu sou chata. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ajeitar isso. A palavra do Senhor vai dizer em Filipenses, capítulo 4, versículo 12, 13, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode dizer assim, mas eu não sou forte, eu sou fraca. Mas a palavra do Senhor também vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que a graça do Senhor te basta, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar justamente na fraqueza. Então chama o fraquinho, é nele que o Senhor vai fazer a obra perfeita. É através do fraquinho, é o fraquinho que Jesus procura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, para renovar o ambiente da casa, primeiro, amado, reorganize-se para a glória do nome do Senhor Jesus. O povo de Deus é organizado, porque o nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus de planos, é um Deus de planos eternos. O nosso Deus não é um Deus de confusão, diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Então se organize, administra aí o tempo. Aí vem aquela palavra que nós conhecemos, né? Eu não tenho tempo. A palavra de Deus diz o contrário. Está escrito lá, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há tempo para todas as coisas. Se está escrito na palavra do Senhor que há tempo, então há tempo. Ele é que está em outro lugar, está no lugar errado. Mas se a gente estabelecer prioridade, aquilo que é inegociável, mantém as pedras no altar. Tem coisas que são inegociáveis. É inegociável buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Se o reino de Deus vier em primeiro lugar, a restauração já começou. A glória de Deus vem. O Senhor mesmo ensina. O Senhor mesmo recoloca. O Senhor reorganiza. Aleluia. Lembra também que a palavra do Senhor diz que nós precisamos contar os nossos dias. Então significa que nesse tempo o Senhor nos dá graça, para que tenhamos corações sábios. Conta os dias, não deixa o tempo passar de qualquer maneira, porque Deus tem coisas especiais para a tua família. Faça tudo com decência e ordem, segundo a palavra do Senhor diz, 1 Coríntios 14, 40, e divida o fardo com o Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. E aí, quando a gente consegue diante do Senhor reorganizar, a gente pode recomeçar. Pais precisam reconhecer os seus erros. A gente só recomeça quando a gente tem a humildade de dizer: eu errei, eu não devia ter feito daquela maneira. A gente precisa ser exemplo daquele que acerta e também ser exemplo daquele que corrige erros. Não se cobre de maneira que você venha a ser perfeito para sempre, porque nós não somos assim. Nós não somos perfeitos, nós somos humanos, mas nós aprendemos com o nosso Senhor, e nós podemos pedir perdão, nós podemos pedir ajuda. Então, no nome do Senhor, amadureça. A
palavra do Senhor vai dizer para nós no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 32. Acompanhe comigo, diz assim a palavra de Deus: o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O que significa que todo aquele que rejeita a correção menospreza a alma. E a gente fala essa palavra para os nossos filhos, né? Quando você pega lá a vara de Arão para corrigir o menino, aí você diz para ele o versículo: não rejeite a correção, meu filho. Mas pais precisam ser corrigidos. Quem corrige precisa ter sido corrigido antes. E esse antes não é só lá quando você era criança. Aceita a disciplina do Senhor como pai, como mãe. Amadureça. Avalie as tuas atitudes, porque pode ter coisa aí dentro da tua casa que você está fazendo errado. E aí está trazendo um desmembrar das pedras do altar. Tem pedra escorregando porque eu errei e não tenho coragem de pedir perdão. Tem pedra saindo do lugar porque eu não estou sabendo o que fazer e eu sou orgulhoso demais para falar. A restauração do altar está ligada no recomeço. Vigie nas tuas palavras, porque nós conhecemos esse mistério. Há poder nas tuas palavras. Não há poder nas palavras do inimigo. Por isso ele quer distorcer as suas, para que o seu poder maligno se manifeste através das tuas palavras. Então, como dizem as crianças na sua sabedoria, cuidado, boquinha, o que fala. Aleluia. Recomece hoje. Chame a sua família para responder ao chamado de Deus. Deus tem um propósito no criar da família. Josué, capítulo 24, versículo 15, vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família foi criada por Deus para construir coisas para Deus. Precisamos servir uns aos outros e juntos servir a Deus. Precisamos estar aliançados na nossa igreja. E aliança é mais do que ser membro. Ter aliança é ter compromisso, uma ligação de amor. E por que é que a família precisa estar aliançada com a igreja de Deus? Porque as famílias começam no altar. A família é gerada em Deus. E para você ter algo de excelência, você precisa estar ligado na fonte. A fonte da família é o nosso Deus. A fonte da família é a casa do Senhor. Liga a tua família na fonte, para que haja restauração completa. Hoje, essa manhã, Deus está chamando famílias para servir. Aonde está a tua família? O Senhor deu talento, o Senhor deu graça, o Senhor deu poder, o Senhor deu unção. Aonde está a tua família servindo a Deus? Há tanto para fazer, e Deus tem para nós chamados geracionais. Deus está chamando a tua família. Levanta, responda ao chamado de Deus. E por fim, há muitos outros reis para você descobrir no processo de restauração. Mas um que considero dos mais importantes: receber a presença do Espírito Santo de Deus dentro do seu lar. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Entenda que as características de um bom pai, de uma boa mãe, são aquelas que nós vemos ali na descrição do fruto do Espírito Santo. Bons pais têm amor. Bons pais não abrem mão da alegria. Bons pais estimulam a paz dentro de casa. Bons pais são
pacientes. Bons pais são benignos. Bons pais exercem bondade. São pessoas cheias de fé. Têm mansidão e temperança. É o que o Senhor espera de nós. É o que o Senhor espera de nós. Então, dê lugar ao Espírito Santo de Deus no teu coração. Peça a Ele: Senhor, se falta algum pedaço do fruto do Espírito Santo em mim como pai, em mim como mãe, como filho, como filha, como esposo, como esposa, me ajuda, Deus, a trabalhar, porque eu quero restaurar esse altar. Não tem como fazer isso sem Jesus. Diz a palavra do Senhor em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos restaurar o altar no lar se a presença do Senhor não estiver sobre nós. Se não tivermos o poder de Deus repousado sobre a nossa vida. E aí, como nós vamos fazer? Será que há uma fórmula mágica e maravilhosa? E se os nossos filhos forem pequenos, como é que nós vamos fazer essa restauração tão grande? Eles faziam altares com pedras. Quais são as pedras que nós precisamos erguer para restaurar o altar na nossa casa? Meu irmão, minha irmã, não há grandes milagres, porque quem faz milagre é o nosso Deus. Ele nos convida a fazermos a nossa parte. Ele examina as tuas conversas, os momentos de relacionamento que vocês têm como família à mesa. E eu quero, de maneira profética, declarar que a mesa da tua casa pode ali ser o lugar onde Deus restaura o altar. Porque a família precisa ter momentos aonde esteja junta a mesa. A mesa representa olho no olho. A mesa representa conversa. A mesa representa tempo de qualidade junto. E nós precisamos inserir Jesus nesse tempo. Inserir Jesus no dia a dia. Tudo aquilo que nós vamos falar pode ter Jesus, deve ter Jesus. E se você tiver filhos pequenos, você precisa conversar naturalmente sobre Jesus com eles, para que eles entendam que ter Jesus dentro da nossa casa é natural. Dizer para ele: foi Jesus que fez isso, meu filho. Que bênção, Jesus gostou do que você fez. Olha, a mamãe está feliz e Jesus está feliz também. Jesus está presente aqui. Tratar ele como mais um membro da família. A casa onde Jesus está viverá restauração para a glória do Senhor. Nós não podemos abrir mão, como nós já dissemos aqui, de buscar primeiro o reino de Deus. Então, o culto no lar, o momento devocional em família, é inegociável. É o princípio do altar. É uma pedra que não pode rolar para o lado. É uma pedra que sem ela as coisas se perdem, as coisas saem do lugar. Você pode dizer para mim assim: irmã, na minha casa essa pedra se perdeu, agora a gente já não consegue mais. Começa a fazer sozinho. Começa a fazer sozinho. O Espírito de Deus vai se juntar a você ali e eles vão se achegar em nome de Jesus. No tempo em que nós estamos vivendo, olha ao teu redor, como estão as coisas acontecendo. Você vai deixar as coisas da maneira como estão entrarem na porta da tua casa? Não deixe. Não deixe. Comece hoje receber a presença do Espírito Santo de Deus na sua casa, fazendo um momento devocional. Se você tem crianças pequenas, 5 minutos é suficiente para um tempo devocional com uma criança. E eu te pergunto: você não tem 5 minutos para ler um versículo com teu filho e depois fazer uma pergunta sobre esse versículo para ele? Porque o adulto medita, né? O adulto parece que está sempre meditando. Adultos são muito sérios. Adultos sabem meditar. Você fala, o adulto já está, aleluia, glória a Deus, ele está pensando. Agora a criança, ela precisa de estímulo para ela meditar naquilo. Então pergunte a ela: você ia fazer a mesma coisa? O que você acha dessa história?
Você faria como Jesus fez? E assim você vai estimular o teu filho que medite na palavra de Deus. Pega um caderninho, põe lá debaixo do braço, dentro da bolsa, da mochila do menino, quando ele for para a igreja, e fala para ele assim: eu quero que você desenhe a palavra que o pastor pregou. Fica prestando atenção que o pastor vai falar, e você faz o desenho. E eles desenham, irmão, é anjo, o cavaleiro do cavalo branco, desenha a carruagem, desenha o pastor voando, é glória de Deus. Mas ele precisa amar aquele lugar, amar o lugar que você ama, o lugar que você ama. O lugar que eu amo não é motivo de conversas desagradáveis na minha mesa. O lugar que eu amo não é motivo de reclamação dentro da minha casa. O lugar que eu amo não é alvo de crítica, porque é semente. Há poder nas tuas palavras. Não deixe que as tuas palavras venham a semear um caminho torto diante dos teus filhos, ou que as tuas próprias palavras derrubem pedras no altar que Deus quer construir e deixar erguido dentro da sua casa. Ore e seja visto orando. Dobra os teus joelhos diante dos teus filhos. Dobra os teus joelhos e deixa o filho que chega tarde ver que você estava orando por ele. Deixa que os seus filhos vejam. Porque a palavra do Senhor nos convida a restaurar a nossa casa com exemplo. Então, nós não podemos encobrir aos nossos filhos, nem à nossa geração, as maravilhas que o Senhor faz. Nós não podemos esconder deles aquilo que o Senhor tem feito por nós. Leia comigo Salmo 78, a partir do versículo 4. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos, para que pudessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Sabe o que é um altar destruído, meu irmão? É um altar que se esqueceu do dono. Se você se lembrar todo dia, quem é que está ali? Quem é que dá o alimento? Quem é que sustenta? Quem é que traz de volta? Quem é que cuida? Quem é que guarda? Quem é o que edifica a casa? Se você se lembrar, o Senhor vai te dar graça dia após dia para restaurar o altar, para não deixar nem que ele se quebre, nem que se ele desmanche, mas se alguma coisa acontecer, você terá força e graça em Deus para restauração. Deus é contigo, Deus é com a tua casa, é promessa do Senhor, Ele nunca nos deixa. Então, há tempo de restauração. Hoje é um excelente dia para mudar de vida. Eis aqui agora o dia aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Deus não desistiu de nós. A prova disso é que hoje aqui nós podemos respirar. Hoje aqui nós estamos juntos, nós estamos vivos. Deus não desistiu, pelo contrário, há um propósito de Deus em te fazer ouvir essas palavras. Ele quer estabelecer reconstrução, porque tem fogo do céu, algo do céu, maravilha do céu, para descer sobre o altar da tua família. E Ele está dizendo: arruma aí, prepara aí, porque tem bênção. Prepara aí, porque vem milagre. Arruma, restaura, porque eu sou Deus para vir sobre a tua vida e sobre a tua casa. Decida hoje.
Decida hoje: eu não vou deixar minha família se esquecer de quem é meu Deus. Você não precisa ficar chato. No nome de Jesus, nós repreendemos toda a chatura no poder do Senhor. Jesus não era chato, Jesus era legal. Fique legal também. Amém? Como aquele que ama, como aquele que cuida, como aquele que zela. Se o Espírito Santo de Deus se mover em você, você será uma bênção. Em humildade, em amor, pela família que Deus confiou a você. Vamos colocar diante do Senhor agora um momento de decisão. Eu decido renovar. Eu decido recomeçar. Eu decido restaurar. Eu decido reconstruir. Eu decido. E eu creio que há poder no nome de Jesus para me ajudar, para me sustentar e para fazer diferença na minha vida, na minha casa, na minha família. Você que está em casa, está no lugar perfeito para orar junto conosco agora. Da maneira como Deus te der. Se você quiser pegar aí a chave da tua casa na palma da tua mão, de forma profética, sinalizando: Senhor, eu entrego a Ti, me ajuda a restaurar. Se você não estiver em casa, coloca aí a mão sobre essa chave, para você declarar restauração. Eu quero junto com você orar. Vamos colocar diante do Senhor os princípios da palavra de Deus. Vamos colocar diante do Senhor aquilo que nós precisamos fazer. Vamos responder ao chamado de Deus como família. Vamos reconstruir hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu posso orar com você? Fecha os teus olhos. Liga o teu coração no trono da graça de Deus. Vamos estabelecer em espírito agora uma conexão de conserto. Uma conexão de conserto entre a nossa casa e a presença de Deus. O Senhor pode enviar os seus anjos hoje e recolher pedras que estão espalhadas. O Senhor pode enviar os seus anjos de poder hoje e tocar em você, para que você consiga respirar mais uma vez. Eu quero orar pela tua casa, quero orar pela tua família. Vamos orar juntos nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, Todo-Poderoso e Santo, Pai, como é importante nós dedicarmos esse momento como família cristã, como família de Deus, como família metodista wesleyana, para cuidar da nossa casa. O Senhor está vendo o coração dos teus filhos, o coração das tuas filhas, e o Senhor sabe tudo aquilo que aconteceu, porque o Senhor não é Deus que se afasta. O Senhor estava presente em cada dor, em cada tristeza, em cada decepção, em cada angústia, no momento da perda. O Senhor estava lá, mas o Senhor é Deus também que não desiste de nós. Tu és o Deus presente, que ama o suficiente para não jogar fora, mas para restaurar, para reconstruir. A palavra do Senhor sobre as nossas famílias hoje é que ainda tem jeito. A palavra do Senhor para as nossas famílias hoje é que a restauração é possível. A restauração no céu, na presença de Deus, a restauração para o altar da nossa família. Deus, vem sobre nós nessa manhã para nos ajudar. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti para respirar de novo, mais uma vez, recobrar as forças e mais uma vez ficar de pé. Nós precisamos do Senhor, Jesus, para recomeçar, para reparar erros antigos. Nós precisamos do Senhor. Deus, nós precisamos do Senhor para que a nossa família responda ao chamado de Te servir. Nós precisamos do Senhor, Deus, para deixar para trás, Senhor, aquilo que era, Deus, prejudicial, mas para restaurar aquilo que o Senhor colocou e se
se perdeu. Renova a esperança nessa manhã. Restaura, Senhor, a aliança de um com o outro nessa manhã. Ressuscita sonhos dos pais sobre os filhos, para a glória do teu nome, Senhor. Ah, Deus, que haja, Pai, um renovo de força sobre as mãos, sobre os braços e sobre o coração desse chefe de família, Senhor, dessa mãe, desse aí que encontra-se, Senhor, ah, Deus, se sentindo isolado e sozinho na reconstrução da tua família. Hoje o Senhor declara que ele não está só, que ela não está só, porque o Senhor é a companhia na reconstrução desse altar. O Senhor é com ele, o Senhor é com ela, e o Senhor é Deus que dá renovo. Ainda, Senhor, Deus, que a terra faça envelhecer a raiz, que pareça abandonado no chão. Deus, a tua palavra declara que basta o cheiro das águas, é um pouquinho da tua presença, brota como planta nova. A restauração de Deus para nossa casa, a restauração de Deus para os relacionamentos. Nos ajuda, Senhor, a repor aquilo que for perdido. Senhor, nos ajuda a reconstruir. Senhor, unge as nossas mãos nessa manhã. Senhor, passa da tua unção nas mãos que nessa manhã seguram as chaves dessa casa. Coloca como selo da tua presença a unção do teu Espírito Santo, e que haja reconstrução, que haja renovo, que haja ressurreição e vida dentro desses lares. Tu és Senhor sobre todas as coisas. Não existe situação que o Senhor não possa mudar. Glorifica o teu nome, Senhor, e abençoa cada casa, cada família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, aleluia, graças a Deus. Deus é bom, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, seus filhos, suas filhas. Recomece hoje. Hoje é um ótimo dia para deixar Deus começar a trabalhar restauração dentro da tua casa, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus.